Você tem medo de falar em público? Esse é o tema do Café com Fabiana Montes de hoje. E quem vai falar com a gente é a professora, agora escritora, especialista em oratória, Kelly Dourado. Kelly, é um prazer recebê-la, uma honra. E mais do que isso, uma honra estar aqui com o meu livro, Oratória, a Arte de Falar, Convencer e Encantar. Antes de qualquer coisa, parabéns por essa conquista. Estou muito feliz pela sua participação e por ter a oportunidade de receber hoje o meu livro. Esse livro veio com muito carinho para ti. Eu quero dizer, primeiro, que a honra é toda minha, a honra, a satisfação. Nós já estivemos aqui em outro momento e eu estava observando agora você falar, agora também escritora. Chega, fiquei emocionada. O prazer é meu e você é merecedora desse livro. Eu espero que ele te ajude a aperfeiçoar ainda mais essa capacidade, esse dom que você já tem, que é o dom de falar em público e o dom de encantar. Gratidão. Qual a principal mensagem desse livro, Kelly? Então, Fabiana, como eu tenho dito, o livro tem mais ou menos um ano. Eu fui escrevendo aos poucos e ele é um verdadeiro manual. A ideia é que seja e é uma leitura leve, onde as pessoas comecem e tenham vontade de continuar. E sempre que tenham necessidade, lembrem do livro, dá uma pescadinha, ele fala sobre todos os aspectos da oratória. Desde a eliminar alguns equívocos da fala, que é importante, porque para nós sermos admirados pelo público, nós precisamos falar bem. Sim. Fala também sobre a organização do discurso. Às vezes nós achamos que só uma redação precisa ter organização, mas a fala também. Então nós falamos em um capítulo sobre introdução, desenvolvimento, as melhores formas de introduzir uma palestra, uma aula, enfim, o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento, as melhores formas de concluir e com um foco muito bom também na persuasão. Eu, inclusive, comento aí no livro que quando nós ouvimos, algumas pessoas quando ouvem a palavra persuasão, elas têm uma ideia de enganação. Mas Sim. A palavra persuasão, que vem do latim de persuade, significa convencer. É a arte de convencer, é a arte de encantar, é a arte de passar a nossa mensagem de uma forma que as pessoas se identifiquem com essa mensagem. Então é um verdadeiro manual, muito tranquila. Nós trazemos histórias também de alunos, são mais de 25 anos em sala de aula, não façam as contas para saber a idade da prova, mas são mais de 25 anos em sala de aula, falando sobre comunicação. E lançar um livro sempre esteve em nossos projetos. Demorou um pouquinho, mas saiu e eu acredito que tudo no tempo certo. E que maravilha, e é um livro lindo. E aqui dando uma rápida olhada, eu percebi que você traz um pouco também sobre essa questão da ansiedade, do medo de falar, de se posicionar, que a maioria das pessoas tem. Foi muito bom você falar sobre esse capítulo que fala sobre o medo, que é intitulado Vencendo Golias. Como eliminar o medo. Por que Golias? Porque Golias é um gigante, Davi era pequenininho, então o medo às vezes ele parece como um gigante diante de nós. Mas esse capítulo que fala sobre o medo, ele foi escrito por uma psicóloga e foi bom você falar, porque talvez eu já fosse esquecer. Ela é psicóloga, é neuropsicóloga e é psicanalista. É o capítulo escrito por Kaline Oliveira. Ela traz cientificamente instruções de como eliminar ou dominar o medo, porque o medo, como eu já disse inclusive em outro momento, ele é uma das emoções primárias e o medo ele nos diz alguma coisa e é necessário em alguns momentos, mas o que nós precisamos é dominar esse medo e não permitir que ele nos domine. Mas, como disse, quem fala melhor sobre isso é a psicóloga que foi responsável pela escrita deste capítulo. E você traz aqui também como passar a emoção através da fala, que eu acho que é primordial. No momento da fala, no momento que a gente vai se posicionar, que a gente vai vender um produto. É a gente, de fato, passar a emoção e conseguir se conectar com o público. Exatamente. Várias estratégias para se conectar com o público, né? Para criar rapport entre quem ouve e quem fala. E a principal estratégia é ser natural. Por quê? Porque quando nós somos artificiais ao falar, quando nós tentamos imitar outras pessoas, nós criamos um abismo entre quem ouve e quem fala. E esse abismo, às vezes, não é nem percebido. Por que ouve? Porque eu achei aquela pessoa antipática. Sim. E, às vezes, esse achar a pessoa antipática é justamente a ausência da naturalidade. Uma das estratégias é a naturalidade. Dentre várias outras, conhecer o público. A gente costuma, Kelly, fazer essa avaliação com muita frequência com os artistas, né? A artista A é muito natural, ela é muito verdadeira, a artista B. Olha como fulano é artificial.
E talvez por isso não exista de fato essa conexão, apesar de se expressar muito bem, apesar de se posicionar com muita tranquilidade. Fulano imita Beltrano. Já ouvimos isso, né? Tal cantora imita a outra cantora. Então, a PNL, que é a programação neurolinguística, ela diz o seguinte, que nós podemos modelar alguém, ou seja, ter pessoas como modelo, sim, mas não podemos imitar, porque o público, mesmo que não nos conheça, ele vai perceber que nós estamos sendo artificiais. E aí o livro traz sobre o percentual de uma boa apresentação, que é referente à naturalidade, que é 25%. Se eu sou natural ao falar, eu já tenho 25%. De aceitação do público. De aceitação do público. Perfeito. Aí, como eu estava falando, tem outras estratégias, entre elas, conhecer o público primeiro. E nós fazemos várias comparações, várias analogias aí no livro. Ele traz histórias, analogias, comparações. Quando nós estamos paquerando alguém, o que nós fazemos? Vou lá conhecer a pessoa, dou uma stalkeadazinha na rede social, vou conhecer a pessoa, sabendo o que ela gosta. Então, não pode ser diferente quando eu vou falar para o público. Eu não posso ir falar para um público totalmente despreparada sem conhecer qual público eu irei encontrar. Quando eu sei ali, eu vou falar o que é importante para o outro. A minha linguagem, ela precisa se conectar com a adequada. Imagina se eu for falar para adolescente. Se eu for falar para um grupo de senhoras, de mulheres, eu precisar adequar. Eu posso falar sobre o mesmo assunto várias vezes. Para públicos diferenciados, o que eu vou precisar é adequar a minha comunicação para o que aquele público precisa ouvir. Uma outra questão aqui que eu achei muito bacana, fazendo essa avaliação que você traz, é sobre a questão. Falar bem não significa falar difícil. Essa é uma briga enorme minha, inclusive. Alguns autores, infelizmente, alguns colegas, eles entendem que falar difícil é importante para boa comunicação, mas se comunicar é se fazer entender. Então, eu não preciso falar difícil, eu preciso falar de forma simples, que me conecte com o público, eu preciso estar conectado com esse público. Conto até exemplo aí de um pastor, uma certa feita, eu fui a uma igreja, ele falava palavras tão rebuscadas, que eu brinquei com ele, eu fiz, pastor, os irmãos vão precisar trazer um dicionário para assistir a sua ministração. Né? Aí o foco fica em identificar o que significam aquelas palavras. E não entender a mensagem que está sendo trazida, que é o foco principal. Quando nós concluímos uma aula, uma palestra, uma apresentação, e se as pessoas saem dessa aula e não guardam nada, eu preciso me preocupar. Alguma coisa precisa ser guardada para a posteridade. Eu tenho vários alunos e eu tenho essa preocupação. Eu encontro vários. Pro, até hoje eu lembro daquela fala. Pro, nunca mais errei tal coisa assim. Pro, toda vez que passa tal coisa eu lembro da senhora. A ideia de uma boa comunicação é deixar algo cravado na mente e no coração das pessoas que nos escutam. E falar em deixar algo cravado, nada melhor que um livro, né? E eu acho que você, de fato, vai seguir essa carreira de escritora, inclusive já está aí com outro projeto maravilhoso, qual eu vou ter o prazer de participar, que é um livro voltado exclusivamente para contar histórias de mulheres empoderadas. Conta um pouco sobre essa história. Vou contar sobre a história, mas já que você me instigou para falar que parece que eu vou seguir, com certeza tomei gosto e muito. Às vezes fico, como dizia minha avó, varando a madrugada, digitando agora o tempo inteiro. Escrevi, tem 20 laudas já o segundo livro de minha autoria. Um segundo livro, é uma segunda edição, mas um livro que fala sobre a arte de ouvir. O ouvir aperfeiçoa a fala. Então é um segundo livro e eu quero contar de primeira mão aqui nesse café maravilhoso, que nós fizemos uma tiragem de 200 exemplares a princípio, tem menos de 30 dias e nós já esgotamos esses 200 exemplares. Maravilha. E 2 novas editoras nos procuraram, são editoras nacionais, com um projeto para o mesmo livro, para uma segunda tiragem maior e com um projeto de distribuição para todas as livrarias do Brasil. E o e-book nacional e internacional, nós tivemos uma reunião hoje com uma editora e teremos uma outra reunião amanhã. Sobre o projeto das mulheres, que foi um projeto que surgiu a partir desse projeto, porque não foi fácil. Como eu tenho dito, para uma mãe, arrimo de 2 filhos, eu tive que abdicar de algumas coisas para escrever, para lançar esse livro. Não é fácil para um autor iniciante, os custos são altos. E um dia, Fabiana, às 5 horas da manhã eu estava deitada, é o meu horário produtivo. Acordo cedo, fico na cama e as ideias surgem neste momento, pensando como foi difícil.
E imaginei quantas mulheres, quantas pessoas a princípio, talvez tivessem esse desejo de escrever um livro ou um capítulo e não conseguiriam pela dificuldade de fazer só. Aí surgiu a ideia de criar um projeto onde cada mulher, como eu sou uma defensora das mulheres, quem conhece sabe, cada mulher escrevesse um capítulo e nós publicássemos juntas. Surgiu a ideia do nome Mulheres que Protagonizam a Sua História e comecei a falar com algumas pessoas, inclusive você foi uma das primeiras. Mandei 2 títulos, perguntei para Fabiana qual você prefere, ela esse, eu fiz eu também. Queria uma confirmação. A princípio seria uma primeira edição com 12 pessoas, de 10 a 12 mulheres. Quando nós começamos a falar com algumas mulheres empoderadas, nós já tínhamos ali mais de 20. Então falamos, vamos fazer logo a primeira e a segunda. A primeira edição... Nós já temos 2 edições garantidas. Organizando a terceira já para o mês de dezembro. A primeira vai ser em Feira de Santana, o lançamento, com mulheres de vários estados. Tem gente de Brasília, de São Paulo, tem Mara Maravilha, cantora, tem Alice Portugal. Dia 9 de setembro, com a presença de Mara Maravilha. E a segunda edição vai ser lançada aqui na cidade de Camaçari. Só com mulheres de Camaçari. Que maravilha, não vejo a hora, tá? E Fabiana Monte está lá, coladinha. Coladíssima, uma honra ter você conosco, minha princesa. Você é peça fundamental. Kelly, meu bem, um prazer recebê-la mais uma vez. Não canso de dizer o quanto você é uma mulher incrível, o quanto você é uma mulher admirável. Parabéns. Estou muito feliz de estar aqui com o meu livro em mãos. Vou fazer a leitura com muito carinho, fazer minhas avaliações. Fique à vontade para suas considerações finais. Ela fará a avaliação e passará um feedback, que é importantíssimo. Inclusive, é uma das características do escritor, do professor, do autor, do bom profissional, é aceitar os feedbacks, aceitar as considerações de melhoria e evoluir. Porque nós somos o que repetidamente fazemos, já dizia Aristóteles. Muito obrigada por estar aqui contigo no Café com Fabiana Monte e dizer que é uma honra enorme. Hoje eu me sinto ainda mais leve do que da primeira entrevista, até porque estou aqui hoje, de fato, para divulgar a realização de um sonho. Como disse, o livro, eu espero que, além do conteúdo, foi uma ideia de deixar algo, porque nós não estamos aqui eternamente. Sim. Mas nós precisamos contribuir e que ele fique, que se prolongue, que as pessoas leiam e que um dia, quando eu não esteja mais aqui, as pessoas continuem lendo essa obra. E essa é uma das sementes da professora Kelly Dourado. A você que nos assiste, um grande beijo e até a próxima.